conceito de boa governança vem se mostrando a cada dia como a principal ferramenta para construir um ambiente de confiança, transparência e responsabilidade. Tão necessário para promover o investimento de longo prazo, bem como para a estabilidade financeira e a integridade empresarial. Por isso, compreender bem o DI no âmbito das políticas ESG é fundamental, pois os riscos e oportunidades de governança provavelmente aumentarão à medida em que as questões ambientais, sociais, políticas e culturais continuarem a evoluir. Bem-vindos ao mundo ESG. Nosso convidado de hoje, André Camargo. Com 21 anos de experiência, André possui ampla expertise em direito societário, governança corporativa, fusões e aquisições e ética corporativa. Integra o quadro de sócios do Tosini Freire Advogados. É professor do INSPER e convidado por diversas instituições de ensino pelo Brasil. Além disso, é autor de diversos livros e matérias em governança corporativa e compliance. Amigos do Mundo ESG, estamos tendo a honra de receber hoje aqui para um bate-papo o advogado André Camargo, que é um dos maiores especialistas em governança hoje no Brasil. André, obrigado pela sua presença. Eu gostaria de começar perguntando a você sobre o ESG. Qual é o estágio de maturidade do ESG hoje no Brasil e quais são as perspectivas futuras? Marcelo, obrigado pelo convite em primeiro lugar. É uma honra estar falando com vocês sobre um tema, de paixão de todos. Nós estamos num estágio bem introdutório, Nós estamos começando essa discussão. Existe aí uma série de gatilhos importantes sobre o tema. A pandemia deu uma acelerada sobre o assunto. As vozes estão aumentando, Nós estamos vendo aí gestores de fundos, outros tipos de investidores, os clássicos, os bancos. Um assunto que era muito dentro da academia passa a ser muito vocalizado pelo mercado profissional. Então a gente percebe que esse é um assunto que está pegando, tem muita ansiedade, tem muita gente falando com muita, talvez não com muita propriedade, com baixos fundamentos, e eu acho que estamos numa fase embrionária, mas é uma fase importante, porque é aquela fase em que nós vamos angariando os fiéis sobre o tema, O tema ele precisa de pessoas que acreditem de coração e não simplesmente, como se fala em inglês, o box ticking, ticar requisitos legais. Então o ESG ele está numa fase que ela é uma fase gostosa, porque a gente vai aprender muito com as experiências iniciais. Focando um pouquinho na governança propriamente dita, qual é o papel que a governança tem hoje dentro do ESG? Por que ela é tão importante? Excelente pergunta, Marcelo. Apesar do G, pessoal, ficar ao final da sigla, o G é tão ou mais importante que as primeiras, porque é o G que vai amarrar tudo numa estrutura, num processo, as pessoas vão estar sendo ambientadas a esse novo mundo, a cultura vai ser criada com base nessa governança. Então a governança ela tem um papel de aglutinar as letras, vamos dizer assim, as atividades, os princípios, os mecanismos e as ações. O G tem uma virtude de ser o grande organizador dos projetos ESG, das ações ESG. Então, eu preciso ter um projeto ESG, uma governança que sustente esse apetite pelo tema, sob pena dessas siglas ficarem soltas e perdidas dentro da organização. Eu acho que esse é o ponto de vista que estabelece essa conexão entre a responsabilidade social e a defesa do meio ambiente através da governança é fundamental. Agora, para que uma empresa ela implemente políticas ESG, qual o caminho que ela deve seguir? Como é que a gente consegue integrar as políticas ESG no plano corporativo? Ótimo ponto, Marcelo, porque nós não podemos viver de heróis e heroínas nesse tema. Nós temos que fazer um planejamento e tudo começa com um bom assessment, uma boa análise, o chamado gap analysis. Nós precisamos tirar uma foto da organização para saber em que momento ela está da sua trajetória, qual é o apetite da liderança, investigar um pouquinho quais são qual é o propósito real da organização. E a partir dessa foto, aí sim construir um plano de ação, trabalhando aí ganhos incrementais, Também não dá para sair fazendo tudo de forma atabalhoada, porque do mesmo jeito que você tem um apetite de saída, você pode ter o desânimo
com as primeiras derrotas. Então, é algo que você precisa ser consistente, você precisa ter coerência, você precisa ter um discurso muito apropriado para o tema, evitar, né, esse entusiasmo, né, do marketing, né, daquele lado mais propagandista das ações ESG. Então, precisa ter um bom planejamento a partir de um bom assessment. André, ao lado da sigla ESG, existe uma outra que é tão importante quanto, que é o GRC, Governança, Riscos e Compliance, que concatena a governança com compliance. São conceitos distintos, mas muita gente confunde governança com compliance. Como é que você estabelece essa dicotomia em termos técnicos? Ótima oportunidade, viu, Marcelo, de explicar essa diferença. Muitos os tratam até como sinônimos, né? Inclusive os profissionais devem ter perfis diferentes e complementares. Eu diria que a governança, numa metáfora, seria o carro, seria o sistema maior, sendo que o compliance e essas áreas, riscos e controles internos, como os grandes motores de funcionamento. Ou seja, tudo é importante numa grande engenharia. A governança é um sistema de regras, princípios, mecanismos que tenta trazer o elemento confiança para a mesa. Eu superei a legalidade, eu superei a eficiência, eu superei até a integridade. Eu estou dando aquela lógica de que confie em mim, confie nessa organização. A governança é uma missão que é uma missão muito grande, mas ela precisa de ajuda, ela precisa de mecanismos altamente poderosos. E a história foi mostrando que a governança precisava, né, desses mecanismos, o compliance como origem, como força, né, a sua integridade, o que traz o elemento, tão ou mais importante quanto os outros que você mencionou. Então eu diria que isso é um conjunto de elementos, né, que só fazem sentido se estiverem muito bem integrados. E o GRC, como você bem falou, ele é a liga entre o todo e as partes, né, amarrando, né, de forma sincronizada os efeitos que cada parte coloca. Fora aquela discussão clássica entre jurídico e compliance que existe, que também é uma discussão que poderia levar horas e dias, mas também trazendo elementos importantes, porque o jurídico traz a legalidade para a mesa. Então, eu acho que se nós entendermos a governança como um grande sistema e esses mecanismos altamente, né, valorados, né, para trazer esse elemento confiança, acho que um desenho bem azeitado faz sim a credibilidade voltar a uma organização, aprimorar esse efeito em determinadas organizações, em determinados momentos da sua história. Falando em credibilidade, essa é uma palavra-chave para o ESG. A gente tem visto, hoje em dia, uma disseminação muito grande de fake news. Isso preocupa sobremaneira os órgãos de comunicação sérios. Assim como a gente tem visto também o greenwashing, que também preocupa aqueles que trabalham de maneira séria e ordenada com ESG. Como que você vê essa questão do greenwashing? Quais são os perigos que o greenwashing representa para o ESG? Enormes riscos, Marcelo. Ótimo ponto, porque a informação ela cada vez está em quantidade, mas não necessariamente em qualidade. Então, as organizações modernas têm que se preocupar com esse filtro. O que realmente é relevante, o que está realmente correto. Até porque, se você, por exemplo, for apurar condutas, você tem que ter a certeza de que está apurando as informações corretas. Então, existe um elemento na governança que é esse filtro de informações. Esse sistema precisa ser crível para dentro e para fora. Então, se eu tiver informação não boa, como é que, por exemplo, um diretor ou uma pessoa, um membro do conselho, vai tomar uma grande decisão? Eu preciso ter em mãos elementos críveis, informações críveis. Então, gestão de riscos, controles internos, então, se ele for captar informação ruim, não tem o menor sentido. O sistema de governança ele se alimenta de boas informações. Então, as organizações modernas têm que se preocupar que o washing, não só o green, mas o washing em geral, vai proporcionar melhores insumos para melhores decisões. André, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Mundo ESG. O André, que é autor da obra Regulação Internacional da Governança Corporativa e do Compliance, publicada pela editora Revista dos Tribunais. E gostaria, André, que você deixasse uma mensagem para o público do Mundo ESG. Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra falar com a tua audiência super qualificada. Minha mensagem final, pessoal, é um convite, né? Um convite para aqueles que já se encontram com uma maturidade, né, sobre o tema, que sejam responsáveis no uso do ESG, porque querendo ou não, né, Marcelo?
falar sobre ESG, você cria expectativas, você tem dificuldades práticas. Então, como todo projeto, pessoal, ele tem que ser encarado com seriedade, com técnica, com profissionalismo. E o que as organizações precisam, Marcelo, é justamente de profissionais que se preparem, né, que entendam, né, a importância do tema. Então, convido a todos e a todas para ingressar com o coração, com a alma para esse mundo ESG, que é apaixonante. Acho que vocês perceberam a nossa paixão sobre o tema. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Eu que agradeço, André, e agradeço também o público do Mundo ESG. E até a próxima, pessoal.